Gravando. Gente, bom dia. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos e, antes de mais nada, fazer somente um esclarecimento. Na semana passada, por problemas técnicos, nós não tivemos condições de fazer a nossa live com esse tema da transação e parcelamento da Receita Federal. Mais do que imediato resolvido e que hoje nós vamos discorrer, a partir de agora, vamos tratar desse assunto que é de suma importância, tanto para nós, profissionais da contabilidade, como também para a classe empresarial. Hoje iremos tratar do tema transações e parcelamento no âmbito da Receita Federal do Brasil. É um tema que, para a gente, é super interessante. Algumas mudanças estão surgindo aí nesses parcelamentos. E nada melhor para falar sobre isso, do que uma pessoa extremamente indicada para nos orientar, esclarecer as nossas dúvidas, que é nosso Nilson Lima. Quem não conhece Nilson Lima? Então, ele é auditor da Receita Federal do Brasil, representante de cidadania fiscal e da ouvidoria da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sergipe, bacharel em Ciências Contábeis e Direito, pós-graduado em Direito Público e MBA em Administração e Gestão de Negócios. Então, vamos aproveitar ao máximo, vamos lembrar sempre que as dúvidas serão tiradas no final da apresentação e que serão através do chat. Vocês colocam as perguntas de vocês no chat e a gente, ao final, nós iremos tirar nossas dúvidas e vamos, na verdade, vai ser um bate-papo no final da apresentação de livro. A gente espera que vocês, assim, realmente, vamos explorar bastante, porque são momentos únicos que nós temos. O prazo termina em dezembro, então é bom que a gente realmente esclareça todas as nossas dúvidas. Vamos aproveitar, nada mais, nada menos que isso, que a pessoa super indicada para essas dúvidas. Só antes de passar a palavra, só me identificar, que eu acabei não me identificando. Eu sou Jorge Luiz, eu sou profissional também da área contábil, empresário contábil, e hoje eu estou vice-presidente de Ética, Fiscalização e Disciplina do CRC Sergipe. Então, eu agora passo a palavra para Nilson Lima, para que ele possa iniciar a sua apresentação. É com você, Nilson. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos que compõem o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe e bom dia especial para os profissionais da contabilidade que nos dão a honra desta audiência. Bom, nós vamos focar aqui dois assuntos que estão na ordem do dia porque são novidades. Do ponto de vista da transação tributária, quem estudou direito tributário sempre via algumas figuras que se reportavam à extinção do crédito tributário. Todos nós estamos habituados a ver a extinção do crédito tributário através do pagamento, mas uma das modalidades existentes para a extinção do crédito tributário é a transação. E em que consiste a transação? É um acordo mútuo entre credor e devedor, onde o credor abre mão de uma parte do seu crédito e o devedor se submete àquelas condições e, nessa composição, o crédito tributário é extinto nessa modalidade de transação. A Receita Federal, pela primeira vez na sua história, está se utilizando desse instituto como forma de extinguir o crédito tributário. Em outras unidades da federação, nós já temos conhecimento de que a transação já vem sendo utilizada. Por exemplo, eu tive uma passagem na Secretaria de Finanças do município de Aracaju e lá nós tivemos a oportunidade de regulamentar a transação, dentro, obviamente, das condições que o município poderia conceder para que fizesse aquele acordo transacional. Então, nós tivemos a lei editada durante o mês de abril deste ano e a Receita já fez uso do primeiro edital. Então, é basicamente sobre o edital número 1, lançado pela Receita Federal, que regula a transação, que nós vamos começar a nossa palestra de hoje. Bom, qual a prioridade desse edital de transação por adesão número 1? Primeiro, ele é restrito, ele beneficia a pessoa física e a microempresa e a empresa de pequeno porte que não seja
referente a débitos do Simples Nacional, porque nós vamos ver, no decorrer dessa apresentação, que os débitos originados do Simples Nacional não são abrangidos por essa transação tributária. E aqui aparece a microempresa e a empresa de pequeno porte, que aí levam em consideração os limites estabelecidos na lei do Simples Nacional para ser considerado como uma microempresa, com uma receita bruta anual até R$360 mil e R$4.800.000, que é a receita bruta, que é limite para a empresa de pequeno porte. Então, a lei do Simples Nacional só serve de referência para estabelecer quais são as pessoas jurídicas que têm direito a aderir a esse edital de transação. Bom, então, uma das modalidades previstas na lei é para o contencioso de pequeno valor. O que é o contencioso? Contencioso é quando você instaura o processo administrativo tributário. Nem todos os protocolos que se faz na administração tributária se refere a um contencioso. Na verdade, nós temos o contencioso quando, primeiro, se faz um lançamento de ofício, um auto de infração, uma notificação de lançamento, e quando é que nasce o contencioso? Nasce o contencioso com a impugnação, ou seja, o sujeito passivo, o contribuinte ou responsável, ele se insurge contra o lançamento tributário. Quando ele apresenta a impugnação, você tem o surgimento do contencioso administrativo. Bom, mas nessa abrangência do edital de transação, nós não esperamos que surja a impugnação. Então, se está, a partir do momento que o contribuinte ele é notificado, através de um auto de infração, de uma notificação de lançamento, ele é notificado para pagar ou apresentar a impugnação, mesmo que ele não tenha apresentado a impugnação, ele estaria amparado para poder fazer a transação prevista nesse edital. Então, aqui nós vamos ver quais são as situações que estão fora dessa transação e nós vamos ver exatamente que procedimentos administrativos não abrangidos nesse conceito de contencioso administrativo, eles não seriam alcançados por esse benefício fiscal. Então, portanto, só se aplica ao contencioso administrativo e que seja de pequeno valor. Para fins desse acordo, que está de acordo com a lei que rege a transação, esse contencioso administrativo se limita a 60 salários mínimos. Ou seja, se você é lançado em relação ao imposto de renda pessoa física e o somatório do valor principal, da multa e dos juros está até 60 salários mínimos, esse contencioso administrativo pode ser objeto dessa transação tributária. Então, os 60 salários mínimos, aplicando-se o valor do salário mínimo atual, eu vou somar o valor do principal, ou seja, o débito principal, mais a multa. Se esse valor estiver até 62.700, portanto, inferior a 60 salários mínimos, esse seria o limite a ser satisfeito. Qual seria o prazo desses débitos? Bom, o prazo estabelecido ele é regido pela multa de ofício, ou seja, o vencimento da multa de ofício. Quando você recebe um auto de infração, você tem um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento, efetuar o pedido de parcelamento ou apresentar a impugnação. Então, em tese, este seria o prazo limite para ser alcançado pela transação. Então, um auto de infração feito no mês de novembro atual, que o contribuinte toma ciência, se essa multa de ofício estiver a 30 dias da data de ciência e dentro do limite de 31 de dezembro, este débito, se bem que aqui nós estamos falando de 2019, né? Se o débito foi em novembro, o lançamento foi em dezembro de 2019, a multa de ofício venceu até
30 de dezembro de 2019, esse contribuinte estaria amparado para fazer a transação tributária. E quais seriam as exceções a essa transação? Então, não se aplica a débito Simples Nacional. Nós vamos ver que o parcelamento do Simples Nacional está sendo facilitado, mas não é abrangido por esse acordo de transação. Compensação de débito, se eu pleiteio uma compensação, essa compensação é indeferida, eu posso discutir administrativamente, eu posso apresentar manifestação de inconformidade, mas esse contencioso administrativo, ele não se enquadra no conceito abrangido pela transação. E também, mesmo tendo sido objeto de lançamento de ofício, se o contribuinte fez um parcelamento desse débito, ele não estaria amparado para fazer a transação administrativa. E o prazo limite para essa adesão é até 29 de dezembro de 2020. Então, nós já estamos realmente já num estágio um tanto quanto adiantado, né, desse procedimento de transação tributária, e eu tenho certeza que muitos contribuintes, ou até alguns profissionais da contabilidade, eles não atentaram para a importância desse procedimento. E é justamente pelas concessões que o procedimento faz em relação ao contribuinte em débito com a Receita Federal, que se torna extremamente significativo para que o contribuinte que preencha esses requisitos possa aderir. Quais seriam as modalidades de transação tributária? Bom, em linhas gerais, o que é que esse acordo de transação possibilita? Primeiro, que haja uma redução de até 50% do valor principal da multa e dos juros. Em outras esferas da federação, quando há redução, essa redução ela fica limitada aos encargos, à multa, aos juros. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que, nesta modalidade de transação tributária que está sendo implementada, o contribuinte tem redução do valor do principal que está sendo exigido no lançamento de ofício. Então, portanto, se o contribuinte fizer opção pela modalidade mais vantajosa, ele vai pagar 6% do valor líquido do débito consolidado líquido, a título de entrada, inclusive com a possibilidade de redução de parcelamento dessa entrada. Então, o contribuinte, digamos, ele teve um lançamento de ofício de R$100 mil, de R$10 mil, ele teve uma multa de ofício de 7.500 e teve 2.500 de juros. Então, ele vai somar R$20 mil. Soma R$20 mil. Como é que eu vou aplicar os 6% da entrada? Eu vou aplicar 50%, se eu aderir a essa opção de pagamento número 1, eu reduzo esse débito, que era R$20 mil, eu reduzo para 10 mil e aplico 6% na entrada correspondente. E essa entrada eu posso parcelar em 5 vezes, em 6 vezes, em 7 ou 8 vezes. Bom, se eu vou além de uma entrada de 5 prestações, eu vou reduzir o benefício da transação. Então, se eu faço uma opção por parcelar em 6 a entrada, eu também teria a possibilidade de parcelar o restante do débito consolidado líquido em 18 prestações. E assim sucessivamente, a modalidade 3, a modalidade 4. Então, é 6% sobre o débito consolidado líquido, então, portanto, já se aplica a redução sobre o principal, sobre a multa e sobre os juros, e tenho a opção de escolher. Obviamente que quando o profissional da contabilidade se debruça sobre essas possibilidades, ele vê que realmente o contribuinte só deve deixar de fazer a opção número 1 se ele realmente não tiver a mínima condição de efetuar o pagamento dentro dessas parcelas, porque a vantagem é muito significativa.
né? E quando você chega na opção número 4, você é uma entrada de 6% do débito consolidado líquido, você pode parcelar essa entrada em até 8 vezes e o restante em 52 prestações. Mas a redução cai para 20%. Então, eu aplicaria 20% sobre o débito consolidado bruto, né? 20%, e aí para encontrar nova entrada. Então, ficaria bem mais desvantajoso do que as outras modalidades. Mas, de repente, o contribuinte, principalmente em função desse quadro de pandemia, que vem enfrentando dificuldades, ele pode realmente não ter condição. Mas, realmente, aquele que puder fazer a opção pelos 50% de redução, né, com uma entrada que ele pode parcelar em até 5 vezes, e o restante das prestações em 7 vezes, é muito mais vantajoso para ele. Bom, qual é o valor mínimo da parcela? Em se tratando de pessoa física, é R$100. Se for pessoa jurídica, tanto a microempresa como a empresa de pequeno porte, o valor mínimo da parcela é de R$500. O valor mínimo da parcela é de R$500. Ô, Nilson, Sim. aí só voltando aí nessa telinha anterior, Sim. Essas entradas de 6% e a quantidade de parcelas que você está aí colocando, se o contribuinte optar por menos parcelas ou pagar de uma vez só, ele pode essa entrada? Veja, o que ele pode pagar a entrada de uma só vez, mas ele não vai ter um benefício maior. Ou seja, ele vai reduzir em 50% o principal, multa e juros. A partir daí, ele calcula 6% que é a entrada. Aí ele pode pagar em 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Está entendendo? Mas ele não tem um benefício extra em função do pagamento à vista. Você ficou compreensiva, né? Esse processo. Ou seja, se ele optar em pagar a entrada em 6 vezes, ele pode parcelar o resto em até 18. Mas aí o débito consolidado bruto só vai ser reduzido em 40%. Você falou, a primeira modalidade é bem interessante, realmente, né? Exatamente. Porque você tem a vantagem que não se aplica somente em função de um percentual de 50%. Na verdade, você reduz em 50%, né, o valor do débito consolidado. Quando você vai reduzir em 40% esse débito do valor consolidado, os valores, principalmente numa conjuntura em que você não tem qualquer retorno pelas aplicações financeiras, se tornam extremamente desvantajosos para o contribuinte. Né? Bom, como é que se operacionaliza essa transação tributária? É tudo feito pelo ECAC. O contribuinte vai acessar a página da Receita e lá vai no atendimento virtual. Ele acessando o ECAC por código de acesso ou certificado digital. No caso da pessoa jurídica, esse acesso hoje só é possível através do Gov.br e tem que já ter certificado digital. Né? Mas o contribuinte pessoa física ele ainda tem a alternativa de acessar através do portal normal do ECAC com código de acesso. Né? Então, o contribuinte acessando o ECAC, foi criado um ícone na parte de pagamentos e parcelamentos, na parte inferior, onde existe transação tributária, transacionar contencioso de pequeno valor. Eu vou abrir um parêntese aqui para chamar a atenção de que essa modalidade é restrita aos débitos de competência da Receita Federal. Porque se o débito já estiver inscrito em dívida ativa da União, isso figura na competência da Procuradoria da Fazenda Nacional e, pelo que eu conversei com o Jorge, deve ser objeto de um tratamento à parte pela Procuradoria da Fazenda Nacional, porque tem algum... Se a gente fosse abranger nessa apresentação, eu acho que ficaria muito amplo o objeto e a gente poderia perder o foco. Né? Então, no caso do débito administrado pela Receita Federal, portanto, aquele que não está inscrito em dívida ativa da União,
a adesão é exclusiva pelo ECAC. Então, o contribuinte acessa o ECAC e assinala a modalidade de transação tributária, transacionar contencioso de pequeno valor. A modalidade de escolha é muito parecido com o sistema de parcelamento. Normalmente, nós distinguimos os débitos previdenciários dos demais débitos, ou também aquela denominação, débitos não previdenciários e débitos previdenciários. Então, a denominação aqui já é conhecida dos senhores, quando vai fazer um parcelamento. Então, você vai escolher a adesão. Você tem a transação para débitos previdenciários e você tem a modalidade de transação destinada aos demais débitos da Receita Federal. De uma forma geral, a gente distingue os débitos previdenciários como aqueles de natureza previdenciária que são pagos através de GPS, normalmente confessados através de GFIP e pagos através de GPS. E quais são os demais débitos? Os demais débitos são aqueles resultantes de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, e inclusive débitos de natureza previdenciária que sejam pagos através de DAF. Nós sabemos que algumas modalidades de contribuição patronal para a Seguridade Social são pagas através de DAF. Então, esses pagamentos através de DAF, mesmo se referindo a contribuições de natureza previdenciária, eles devem integrar essa modalidade de adesão demais débitos. Nesse menu existente lá em transacionar débito de contencioso de pequeno valor, nós temos também a possibilidade de emissão de documentos, que quando você concluir o processo de adesão, você vai emitir um recibo de adesão, que é o comprovante que você fez a adesão. E a emissão do DAF para pagamento. Esse DAF, digamos que o contribuinte faça a adesão agora no mês de novembro. Então, ele terá até o final deste mês para efetuar o pagamento do documento de arrecadação correspondente. E as prestações da entrada, ele vai ter até o último dia do mês seguinte para efetuar os seus pagamentos. Mas, nesse momento da adesão, ele terá até o final do mês para efetuar o pagamento referente à primeira parcela da entrada. Então, a sistemática é essa. Débitos pagos através de GPS, o contribuinte vai aderir à modalidade débitos previdenciários. Contribuinte que teve um lançamento de ofício e que está em fase de apresentação de impugnação ou já teve a decisão de primeira instância feita pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento e que, portanto, estaria pendente de recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Economia, o CAF, ele pode fazer a sua adesão a depender do tipo de pagamento que normalmente seria feito, através de GPS ou através de DAF. Bom, o passo seguinte, quando ele escolhe a opção que vai fazer, é ele fazer uma opção obrigatória pela implementação do domicílio tributário eletrônico. Só é possível fazer a transação tributária quando o contribuinte ele autoriza a implementação do domicílio tributário eletrônico. Se ele não fizer isso, ele não terá acesso para transacionar. É uma condição sem a qual não se prossegue a transação. Então, se o contribuinte ele tem débito não previdenciário e débito previdenciário, quando ele fizer autorização para uma modalidade, ele não vai precisar fazer na outra, porque automaticamente, para esse benefício, em especial a transação tributária, a autorização para uma das modalidades se estende também automaticamente à outra modalidade.
Aí ele vai clicar em continuar e, né? se ele não autorizar, vai aparecer uma mensagem desse tipo. A implementação de endereço eletrônico é obrigatória para adesão à opção da transação de contencioso de pequeno valor. Sem autorização de implementação de endereço eletrônico, não será possível efetuar. Deseja sair, sim, ou seja, não tem alternativa. É obrigatório a adesão, né, Caixa? Exatamente. Para facilitar a comunicação, né? Se Sim, é verdade. E nesse momento de pandemia, então, quando tudo fisicamente é mais complicado, mais o domicílio tributário eletrônico não é só uma questão de facilitar a atividade da administração tributária, mas é de facilitar também a vida do contribuinte, né? Bom, como é que se dá esse processo de inclusão de débitos? Como nós estamos falando de contencioso de pequeno valor, obviamente que nós estamos tratando de um processo administrativo em curso na Receita Federal, pendente de, de julgamento em primeira instância ou em segunda instância, ou ainda no prazo limite para apresentação de impugnação. Então, a inclusão do débito é muito simples. Tudo isso você consegue ao clicar naquela ferramenta de pagamentos e parcelamentos, transação tributária, transacionar débito de pequeno valor. E você vai indicar o número do processo, ou seja, o processo que retrata o lançamento tributário que o contribuinte tem perante a Receita Federal. Ele vai indicar o número do processo. Logo embaixo existe um campo, número de identificação do titular. Ora, esse número do processo, ele normalmente está associado ao contribuinte que está fazendo a adesão, mas há determinadas situações que o contribuinte está fazendo a adesão, mas em relação a uma condição específica. Digamos o seguinte, uma empresa incorporadora que vai transacionar o débito de uma empresa incorporada. Então, quando ele vai informar esse número de identificação do titular, vai informar exatamente a pessoa jurídica que deu origem ao débito. No caso da pessoa física que está fazendo a adesão, você tem um caso de empresa baixada ou de inapta. O número do processo é dessa empresa, em função da qual você se tornou responsável pelo débito. Aí, nesse número de identificação do titular, você vai inserir o CNPJ da empresa baixada ou inapta. É por isso que é interessante se ficar atento a essa situação, né? O número de identificação do titular ele deve ser informado quando ele tiver for um terceiro, que ele tem uma relação, porque é responsável, a empresa está baixada, a pessoa física é responsável pelo débito. É uma situação também daquela empresa que se encontra na condição de inaptidão no CNPJ. Esses débitos são recuperados diretamente dos sistemas da Receita Federal. Todo esse processo de demais débitos. Já no caso de débitos de natureza previdenciária, o procedimento é um tanto quanto diferente. Então, para os demais débitos, havendo indicação de lado do processo diferente, temos optante PJ, deve ser de filial ou incorporada. Situação que eu já me referi aqui. Optante pessoa física deve ser de empresa na qual seja responsável e que esteja na situação de baixada ou inapta. Aqui no caso do CPF de espólio, há um espaço para você indicar quem é que tem, quem é que vai transacionar, o inventariante ou o representante legal. Confirma a adesão, quando confirma. Se o contribuinte não confirmar essa adesão, no dia seguinte ele for retomar, aí ele não vai, os débitos estarão apagados. Quando ele confirmar, aí
o sistema mantém, mesmo que ele não finalize, se ele não efetuar o pagamento, ou seja, fica pendente apenas de confirmar o pagamento ou que os débitos que ele está pleiteando se enquadram dentro dos limites estabelecidos para a transação tributária. Ô, Nilson, aí no caso, ele não consegue emitir o documento para pagamento se ele não confirmar a adesão, é isso? Exatamente, é. Porque, assim, para não correr o risco dele pagar e não confirmar, né? Exatamente, é verdade. Tá. Então, se ele não confirmar, não vai conseguir emitir nem o GPS, nem o DAF. Nem o recibo, nem o DAF ou o GPS. Não, Nós estamos falando de... Entendi. Para não deixar dúvida, né? Então, é necessário uma adesão para ele seguir adiante no processo. Exatamente. Adesão demais débitos, aí ele pode visualizar o recibo e emitir o DAF, né? Ah, perfeito. Eu tenho aqui me antecipado, inclusive. Uhum. Aí, esse é o recibo que é emitido, assim que ele confirma a adesão. E a adesão a débitos previdenciários só tem uma particularidade: o número do processo segue a mesma sistemática, o número de identificação do titular é justamente quando você está fazendo a transação em nome de um terceiro pelo qual você tinha responsabilidade tributária, com uma particularidade, que aí você vai indicar os debicades, que são os lançamentos referentes a contribuições previdenciárias. Autolançamento em GFIP, né, ou resultante de lançamento pela fiscalização. Então, você vai indicar os debicades um a um, para que o sistema, no final, ele consolide o valor a ser parcelado. Mas a sistemática é muito parecida com aquela dos demais débitos. A adesão só altera em relação a essa inclusão dos debicados, ou seja, o controle não é tão automatizado como é feito em relação aos débitos fazendários. Nós ainda estamos pendente de migração total dessas informações nos nossos sistemas informatizados da Receita Federal. O somatório principal da multa, mais multa de todos os debicados, não pode ser maior que 62.700, porque está dentro do limite de 60 salários mínimos. Mesma coisa dos demais débitos, você pode visualizar o recibo, emitir DAF. Aí está o recibo de adesão à transação de contencioso, débitos previdenciários. A opção de DAF, opção de débitos previdenciários, a opção de demais débitos. Aí você pode emitir tanto lá como aqui você tem um menu autônomo para a emissão desse DAF, se você não emitiu de imediato. Os recibos também pode emitir posteriormente. Um menu só para emissão dos recibos. Bom, esse é o link útil para facilitar o acesso, né? receita.economia.gov.br, interface, lista de serviços, pagamentos e parcelamentos, transação tributária, transacional, ou seja, para já ir direto, para não perder tempo procurando no site. E lá você também tem a oportunidade de verificar, tem perguntas e respostas sobre a transação tributária e tem um passo a passo. Basicamente, muito do que eu disse aqui está lá também, esse passo a passo, que o profissional da contabilidade pode ver ou o contribuinte interessado. Bom, esse aí, em linhas gerais, seria esse modelo de transação. Aí os questionamentos a gente responde em seguida. Eu vou falar agora rapidamente sobre parcelamento,
Eu acho que eu já estou dentro do limite, né? Eu estou com quantos... Estamos ainda, dá um tempinho, vamos lá adiante. Qualquer coisa eu lhe aviso aqui. Aí dá para a gente falar sobre os demais parcelamentos. Isso. Bom, as modalidades de parcelamento disponíveis é o parcelamento ordinário não previdenciário e o parcelamento ordinário previdenciário. Normalmente, mesmo quem é profissional da contabilidade ou mesmo um servidor da Receita, às vezes, o que é um parcelamento ordinário, o que é um parcelamento simplificado. Então, veja, o parcelamento ordinário é aquele que segue todo o ritual do parcelamento, normalmente é feita numa unidade de atendimento presencial da Receita. Essa é a principal diferença. E o parcelamento simplificado é feito através da página da Receita, com a criação de um código específico, código de acesso ao parcelamento, que não se confunde com o código de acesso geral, ao ECAC, né? E o contribuinte, ele tem uma modalidade mais flexibilizada. No parcelamento ordinário, você tem um engessamento, você não pode ter mais de um parcelamento. Quer dizer, a não ser que você esteja reparcelando o débito, você cancela o primeiro parcelamento e faz um reparcelamento. Neste momento de pandemia, você tem a opção de fazer o parcelamento ordinário não previdenciário, porque o ordinário previdenciário, você só tem essa alternativa de fazer realmente na unidade presencial da Receita Federal. De uma forma geral, como nós estamos lidando aqui em Sergipe, onde o universo predominante é das pequenas empresas, mesmo que não estejam no Simples, é pequenas e médias empresas. O parcelamento ordinário não previdenciário é justamente aquele que o cidadão vai ter que apresentar um meio mais complicado, tanto de adesão, porque ele vai preencher um pedido de parcelamento, uma discriminação de débitos a parcelar, é um procedimento mais solene, né, do que o parcelamento simplificado. Mas, de uma forma geral, é isso. O que diferencia essa modalidade ordinária do simplificado é porque, no ordinário, você faz através de uma unidade presencial da Receita. No simplificado, é através da internet. No ordinário, você não tem limites de valores. As restrições, tanto de um como de outro, são praticamente os mesmos, ou seja, você não pode parcelar débitos oriundos de retenção tributária, você não pode, em que o contribuinte figura como mero depositário de recursos, né? Você não pode fazer parcelamento de débitos do Simples Nacional, tanto numa modalidade como a outra, ou seja, as restrições gerais ao parcelamento tanto abrange o ordinário como o simplificado. O parcelamento simplificado, ele tem esse limite de 5 milhões, ele deve ser feito pela internet, né? Agora, quando você... E você pode ter mais de uma modalidade, você pode ter mais de um parcelamento. Agora, você vai somar todos para se enquadrar dentro desse limite de 5 milhões de reais. Enquanto o outro não tem esse limite, né? No caso dessas modalidades hoje, você tem uma dificuldade maior no reparcelamento. Porque no reparcelamento, quando esses parcelamentos não cumprem as exigências, eles são rescindidos pela Receita Federal, ou o próprio contribuinte pode pedir o cancelamento dele. Quando ele vai pleitear um reparcelamento, as condições já são mais desfavoráveis. Por quê? Se aquele débito não tem histórico de parcelamento, o contribuinte vai ter que pagar uma entrada de 10%. E se qualquer débito incluído no parcelamento já tiver um histórico de reparcelamento, esse valor da entrada vai para 20%, e contaminando até aqueles débitos que não têm histórico de reparcelamento. Então, são modalidades que agravam significativamente, do ponto de vista financeiro, quando o contribuinte faz
o reparcelamento. Assim, não temos novidades, isso aqui apenas fazendo um passeio bem superficial sobre essas modalidades e vamos falar sobre a mudança que há efetivamente, que trata do Simples Nacional, né? O Simples Nacional, tanto os profissionais da contabilidade como os contribuintes, eles resistiam bastante porque eles só tinham a possibilidade de fazer um parcelamento durante o ano. Quer dizer, você poderia reparcelar. Quer dizer, para você ter um parcelamento durante o ano, você teria que cancelar o seu parcelamento anterior para fazer um único parcelamento. Mas você só podia fazer isso uma única vez no ano. Então, a novidade é que, desde o dia 9 de outubro, recentemente, o contribuinte não tem mais esse limite para fazer o seu parcelamento no Simples Nacional. Só que aí também veio esse gosto amargo do valor da entrada. Ou seja, 10% dos débitos consolidados quando você já tiver um histórico, né, de reparcelamento, de reparcelamento. Não, sem histórico de reparcelamento. Ou 20% quando tiver um histórico de reparcelamento. E nesse caso aqui, você vai restringir esses 20%. Se eu, por exemplo, eu estou fazendo um reparcelamento envolvendo débitos que não têm histórico de reparcelamento e débitos que têm histórico de reparcelamento. Então, essa consolidação vai ser feita em cima somente dos débitos que têm histórico de reparcelamento anterior, para se aplicar os 20%. Diferentemente do que nós vimos no parcelamento ordinário, em que, se tiver um débito com histórico de reparcelamento, você já vai para a entrada agravada de 20%. Nesse caso aqui, os 20% eles se restringem aos débitos com histórico de reparcelamento anterior. Então, resumindo, nós temos a possibilidade hoje de o contribuinte regularizar sua situação a qualquer tempo, independentemente de quantitativo de parcelamento, reparcelamento que o contribuinte faz. Isso vai ser dosado, isso é dosado em função justamente desses percentuais de 10% ou 20% para que o contribuinte possa fazer o seu parcelamento e se manter em condições regulares. Porque, de qualquer forma, né, nós temos aquele tradicional procedimento da Receita de excluir anualmente os contribuintes que estão em débito com o Simples Nacional. Mantido o comportamento de exercícios anteriores, o contribuinte poderia fazer essa regularização no limite até o mês de janeiro. Mas no mês de janeiro ele correria um risco maior. Por quê? Porque ele já inicia o ano excluído do Simples Nacional. E muitas vezes você faz até a regularização dos débitos no mês de janeiro, mas se esquece de operacionalizar o pedido de reingresso ao Simples Nacional. E esse pedido de reingresso, que é feito no mês de fevereiro, ele será retroativo, se for acatado, a janeiro. Mas aí o contribuinte já entra numa zona de risco. O profissional da contabilidade deve sempre zelar para que o contribuinte não faça essa opção por deixar para a última hora, porque não é muito incomum que contribuintes sejam penalizados, sendo excluídos do Simples Nacional, porque em função de deixar para a última hora para tomar as devidas providências. Então, com essa possibilidade de que o contribuinte possa fazer reparcelamentos ilimitadamente na Receita Federal, quer dizer, ilimitado entre aspas, porque você só faz parcelamento de débitos que já estejam lançados no sistema da Receita Federal. Então, durante o mês, você só tem a possibilidade de recuperar esse débito para lançamento quando ele já está disponível para fazer esse batimento. Então, você pode já ter o débito, mas o débito ainda não está
processado em condições de ser aproveitado para o reparcelamento. Não é bom, até porque você está sujeito a pagamento de 20% nesse histórico de reparcelamento. O ideal é que o contribuinte procure, quando ele não teve condições de fazer o seu pagamento tempestivo, que ele regularize e procure se manter em dia. Mas se eventualmente a circunstância o obrigar a inadimplir, ele se utilize dessas brechas que estão sendo fornecidas pela legislação. Bom, eu acredito que me alonguei um pouquinho, mas nada que prejudique que os participantes desejem fazer. Isso. Ficou muito claro, acho que ficou bem interessante. Eu tenho aqui só algumas perguntas no meu celular, e eu lembro a todos que o chat está aí à disposição, se tiver alguma dúvida. Apesar de que eu acho que foi tão claro, né, que não acredito que eram poucas dúvidas, foi tudo muito claro, numa linguagem muito objetiva, que é justamente isso que nós precisamos, que o profissional da contabilidade precisa. De linguagem objetiva, né, do nosso dia a dia, como funciona na prática essas questões. Mas eu tenho aqui uma pergunta de um colega que é o seguinte: ele está com débito em conta corrente, né? Então, esse débito em conta corrente, já que não existe um processo e não existe um dedicado, ele não poderia entrar no contencioso pequeno valor, não é isso? Exatamente, porque no débito em conta corrente é aquele débito que o contribuinte ele não fez impugnação do lançamento, né? Ele está no conta corrente num período de cobrança amigável, Sim, mas ele só declarou o ser imposto, inscrito, né? Ele só exatamente, declarou. o destino dele é ser inscrito em dívida ativa da União, que a Procuradoria é quem administra a transação e que tem os critérios próprios lá, que não são nesse mesmo formato que está sendo apresentado pela Receita Federal. Então, para esclarecer para ele, débitos somente já estiverem no contencioso, ou seja, que já exista um processo ou transitado em julgado ou um processo em andamento. Não, transitado em julgado, não. Porque veja, o que é que acontece? Você tem uma impugnação, você, contribuinte, recebe um auto de infração. Ele tem um prazo de 30 dias para impugnar. Esse débito pode ser objeto desse parcelamento, né? Desse contencioso. Quando a delegacia de julgamento profere a sua decisão, o contribuinte tem um prazo de 30 dias para pagar, parcelar ou apresentar recurso. Então, nesse caso, o contribuinte também tem direito. Se o processo estiver pendente no Conselho de Contribuintes, ele vai desistir, né, do processo administrativo e vai aderir a essa forma de extinção do crédito tributário. Mas se o débito lá já foi julgado, ele está numa fase apenas que pode estar no conta corrente, né, como uma fase de cobrança amigável. Mas, ou seja, já finalizou o processo administrativo. Aí ele não se enquadraria nesse conceito de contencioso administrativo. Então, o que o contribuinte deve ter é que, durante a pendência do julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF, que ele faça a adesão pela transação tributária. Agora, o que acontece? O Código de Processo Civil estabelece uma exigência para que o contribuinte possa fazer transação e que esse acordo de transação ele possa ser objeto de execução judicial. A Receita Federal ainda não se pronunciou exaustivamente sobre essa regra existente lá no processo civil, mas, assim, o débito superior a 30 salários mínimos, o contribuinte teria que providenciar esse reconhecimento, dar conhecimento dessa transação tributária em juízo, para que esse acordo possa ser objeto de execução judicial, caso o contribuinte não entre em inadimplência. Isso, com certeza, está sendo praticado no campo da Procuradoria da Fazenda Nacional. Como nós nos encaixamos nessa possibilidade, a Receita está tratando disso, pelo menos do ponto de vista da operacionalização dessa transação do contencioso de pequeno valor.
Chega uma dúvida aqui também. Umas multas que foram lançadas há um tempo atrás, a questão daquela GFIP, né? Um questionamento que teve muito grande dos atrasos da entrega de GFIP. Essas, se a pessoa entrou com recurso, e então elas também poderão ser parceladas se estiver se enquadrando dentro do valor dos 100 salários mínimos, né? Dos 60 salários mínimos, aquelas multas da GFIP. Exatamente. É objeto de lançamento através de debitcard, né? Uhum, certo, não, perfeito. Porque tem algumas multas que entraram com recurso e acabaram perdendo, então ela está lá, mas já foi feito um processo, inclusive. Se perdeu o recurso, você não tem mais contencioso. Já não deixa de ter o Verificar essa contencioso. situação, está entendendo? Entendi. Ou seja, o cuidado é que não deixe transitar em julgado. Porque se transitar em julgado, esse processo só vai ficar um pequeno tempo na Receita, o suficiente para que o contribuinte, olha, você perdeu, você tem um prazo de 30 dias, tem uma cobrança amigável, ou seja, é o tempo necessário para que a Receita encaminhe esse processo à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa. E a depender do tipo de cobrança, porque a Procuradoria da Fazenda Nacional é extremamente atenta às decisões judiciais mais recentes ou às decisões emanadas do CAF, no sentido de não insistir em cobrança judicial de débitos que o próprio Poder Judiciário, principalmente a partir de manifestação dos tribunais superiores, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, para que não termine onerando mais a administração pública e causando transtorno ao contribuinte em algo que sabe que a tendência é que não seja acatado num processo de execução judicial. Entendi. Bom, Nilson, no caso, tem uma pessoa que perguntou aqui, nesse caso do parcelamento simples, pedi para você falar um pouquinho mais sobre essa questão do parcelamento e do reparcelamento, entre ser 10% e 20%. A pergunta foi o seguinte: eu já estou aqui com o parcelamento do Simples Nacional de débitos que estavam declarados no conta corrente, né? Eu fiz um parcelamento no modo tradicional e estou com novos débitos para serem incluídos nesse parcelamento. Neste caso, eu vou dar uma entrada de 10%. Exatamente. Você vai... Na verdade, você vai cancelar um e vai fazer um novo parcelamento. Isso é reparcelamento. Se naqueles débitos lá já tinha histórico de reparcelamento, aí você vai aplicar 20%. Aí vai analisar qual é a origem do débito, ou seja, o sistema vai rastrear se já foi objeto de reparcelamento ou não. Mas é um reparcelamento, porque na prática, você vai ter um parcelamento, né, do Simples Nacional. Se eu vou incluir novos débitos, o que é que eu vou fazer? Eu vou cancelar um e vou fazer um novo parcelamento. Entendi. Ou seja, então, hoje, mesmo que seja o primeiro parcelamento, não vai ser mais dividido pela quantidade de parcelas, e sim será dado 10% de entrada, não é assim? Não, o primeiro parcelamento não. O primeiro parcelamento é normal. Normal, você, né? Pela quantidade de parcelas. Pela quantidade de parcelas, perfeito. Então, agora, se eu tenho um parcelamento, né, aí eu vou fazer, eu vou cancelar e vou fazer. Aí eu vou verificar o que é que tem histórico de reparcelamento para aplicar o percentual de 10% ou 20%. Perfeito. Aqui. Gente, se tiverem alguma dúvida a mais, coloque aqui no chat, porque o nosso área também está quase encerrando, mas tem uma pergunta, como eu disse, que sempre pergunta alguma coisa que não tem nada a ver com parcelamento, mas que a turma aproveita nisso para tirar uma dúvida. Esse ano vai existir, não sei se você já sabe, vai poder dar essa informação para a gente ou não, exclusão do Simples Nacional por inadimplência de alguma forma do âmbito da Receita Federal? Em princípio, sim. Em princípio, sim. Mas como a legislação também está concedendo o direito de regularização, quer dizer, o contribuinte, primeiro, nós não temos conhecimento ainda do encaminhamento da informação do contribuinte em débito. Talvez porque, como foi concedido recentemente essa possibilidade de regularização dos débitos do Simples Nacional, o importante é o seguinte, é que o contribuinte deve aproveitar essa oportunidade para manter a sua regularidade, porque se ele deixar virar o ano em débito, ele pode ser surpreendido, né, com a exclusão.
Normalmente as cartas de exclusão chegavam no mês de setembro, né, Nilson? Mês de setembro, exatamente. Normalmente. Então, eu acredito que por conta de toda essa circunstância, né, que nós passamos, é possível até e essa condição também, já que vai até 29 de dezembro, está dando essa condição para regularizar, possa ser que a gente seja beneficiado, né, com essa questão. E além disso, a gente tem conhecimento de que o Congresso Nacional também está debruçado sobre algumas matérias de interesse das empresas do Simples Nacional. Ou seja, estamos diante ainda de uma certa incerteza, né, diante do quadro como um todo. Teve alguém que colocou aqui, eu não entendi muito bem o que ela quis colocar, Raquel. É só para a Procuradoria ou PERT entra? Eu não entendi muito. Você entendeu, Nilson, essa pergunta? O quê? Ela colocou assim, é só para a Procuradoria ou PERT entra os débitos? Eu não consegui entender. Veja o que é que acontece. No caso de débitos inscritos, o critério lá da Procuradoria é a dificuldade para a realização do crédito. E eles regulamentam quais são as situações que são abrangidas. No caso da Receita, em nenhuma modalidade você pode incluir débito de parcelamento especial do PAES, não é? Então, exatamente, ou seja, você não cabe você incluir débitos em qualquer modalidade de parcelamento desses tipos de parcelamentos especiais. São modalidades à parte, né? O controle é diferente. Você tem o débito, tem o parcelamento especial, né? do Refis, do PAS, do PERT, todas essas modalidades especiais. E você tem o ordinário, tem o simplificado e mais o parcelamento específico do Simples Nacional. Entendi, mas eu acho que foi isso mesmo, que ela já colocou aqui a resposta, dizendo que entendeu. Na verdade, as nossas perguntas eu já fiz votando, não sei se tem mais alguém aqui. Eu acho que ficou tudo tão claro, como eu falei inicialmente, que as dúvidas você mesmo já foi tirando as próprias dúvidas, as perguntas que possivelmente nós iríamos fazer. Então, eu vou, antes de encerrar, passar aqui uma mensagem, porque de repente para entrar nas considerações finais, só lembrando, né, a todos que nos dias, que é hoje 19 e dia 20, está tendo um curso sobre Simples Nacional, com o professor Dr. Francisco Orlando Silveira, das 14 às 18 horas, pelo Zoom. No dia 23, às 17 horas, pelo YouTube, live do PVCC, Novembro Azul. Só um toque para ficar tudo azul, com o Dr. Diogo Carlos Cruz Smith. No dia 25 de novembro, teremos um curso sobre práticas e fundamentos de consultoria contábil, com o professor Fernando Sampaio, das 14 às 16h30 pelo Zoom. E finalizando o mês de novembro, nos dias 26 e 27, teremos um curso sobre o empregador e a compliance no setor pessoal, com o professor Sérgio Ricardo Vieira Rezende, atual conselheiro do CRC, das 14 às 18 pelo Zoom. Então, a gente está também, o conselho, aproveitando esse tempo de pandemia e não estamos parando, né? Continua tendo os nossos eventos, as nossas palestras, as nossas lives de um modo diferente, virtual, mas para deixar sempre o profissional atualizado, né, e participativo de tudo que estiver, das mudanças que estão ocorrendo. Eu tenho aqui, Nilson, para a gente finalizar, uma última pergunta, que diz aqui, uma empresa está com débito na Receita Federal, conta corrente. Tinha 3 perdicompras, pedindo restituição da base negativa de RPJ e CSLL. Recebemos uma carta em julho informando que seria feita a compensação automática, se não nos manifestássemos em 15 dias. Não nos manifestamos, porque concordamos com a compensação. Já estamos em novembro e estamos querendo fazer o parcelamento, mas até agora a Receita não fez a compensação. Como posso proceder? Não é um assunto que não tem como perto, mas eu disse que teria alguma novidade que não fosse com parcelamento. Então, ela quer parcelar esse débito, mas ainda a Receita não fez a compensação. Ela teria que agendar, fazer alguma coisa nesse sentido? Porque normalmente o que está atrasando esses processos de compensação é a dificuldade para dar ciência ao contribuinte. Então, se o contribuinte já tomou ciência, então, quer dizer, tomou ciência e passou os 15 dias e não se pronunciou. Então, houve a concordância tácita. Então, nesses casos aí, o desfecho é mais rápido.
é simplesmente acompanhar, né, o processo para saber e tal. Em algumas situações, o profissional, o contribuinte, pode até recorrer, se ele achar que está demorando além do necessário, que está sendo prejudicado, ele pode até acessar o canal da ouvidoria para expressar isso. E na ouvidoria vai se buscar a motivação. De uma forma geral, o que é que se acontece? A Receita Federal, mesmo nesse período de pandemia, em que a maioria dos serviços são prestados através dos canais virtuais, a Receita segue a ordem cronológica de entrada dos pedidos. Então, se tiver tudo regular, tudo certinho, não tem maiores problemas. Agora, o contribuinte não recebeu ciência, então não tem como finalizar o procedimento da compensação de ofício, né? Porque é da essência desse procedimento que o contribuinte se manifesta, expressa ou tacitamente. Mas se o contribuinte tiver realmente entender que está sendo penalizado, tem algum interesse que está sendo sacrificado, o contribuinte pode acessar o canal da ouvidoria, que normalmente apresenta bom grau de resolutividade para superar algum impasse extraordinário que esteja relacionado à solução do processo. Me perguntaram aqui também, que eu acredito que o sistema já está preparado, mas é bom a gente ouvir de você. Se a própria Receita, na questão do parcelamento do Simples Nacional, dos 10% ou 20%, ela que faz esse cálculo todo automático, não é isso? O contribuinte ele acompanha para e passo, né, todo esse processamento de informações. Né? Porque a gente não precisa fazer, porque ele vai, quando você desistir do parcelamento e solicitar um novo, ele já vai buscar se é um reparcelamento, se é um parcelamento. Exatamente. Eu entendo também dessa forma que o sistema já está apto para isso. E todos os sistemas já estão disponíveis para parcelamento, não é isso? Todos. Tanto no Simples quanto no Em outubro tinha uma funcionalidade que estava para ser implantada, que era, por exemplo, se era um débito de espólio, não tinha funcionalidade ainda para você indicar o CPF do inventariante ou do responsável legal, mas essas situações já estão todas corrigidas e implementadas. Bom, eu vou retornar a palavra para ele fazer, já que nós encerramos aqui as nossas perguntas, e está muito claro, eu também não tenho mais nenhuma dúvida, eu vou passar nisso, depois volto para suas considerações finais, para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Bom, rapidamente, acredito que o Conselho Regional de Contabilidade deve estar oferecendo uma outra possibilidade de atualização dos profissionais da contabilidade em função desse quadro de pandemia do atendimento da Receita Federal. E como a Receita hoje está operando com equipes regionais, em que algumas equipes são sediadas em Sergipe, outras em Salvador, outras em Feira de Santana, outras em Vitória da Conquista. Então, nós já temos hoje um atendimento que tem a ver com essa dinâmica estadual. Então, o Conselho Regional de Contabilidade e o delegado Malton estão articulando um encontro aí, que eu não sei ainda de datas, que deve ser definido em comum acordo, para que haja um detalhamento maior desses graus de atendimento virtuais, de procedimentos, envolvendo tanto o Estado da Bahia e de Sergipe, porque realmente muitas das nossas matérias têm que seguir essa dinâmica, não só da delegacia em Sergipe, mas também das delegacias existentes no Estado da Bahia. Mas ainda vai ser definido pelo Conselho de Contabilidade e a Delegacia da Receita Federal aqui em Aracaju. Nilson, nós que fazemos aqui o CRC, a gente agradece, né, sempre a sua disponibilidade em nos atender, no médio esforço, para que a gente realmente esclareça todas essas dúvidas que no dia a dia do profissional acaba dificultando bastante. Como você bem falou, esse momento pandêmico tem sido assim extremamente difícil para os profissionais da contabilidade. Eu disse num outro encontro que a gente teve, que eu acredito que depois da classe médica, a classe contábil foi uma das que mais trabalhou nesse tempo de pandemia, porque não foi fácil os meses de março a junho, todos os dias, uma portaria nova, uma medida provisória, uma lei, a lei alterando a anterior. Então, assim, a gente trabalhou e continuamos, mas os 3 primeiros meses foi extremamente difícil, né, para a classe contábil. E, felizmente, nós, com o apoio da Receita Federal,
o seu, de todos que compõem, nós conseguimos ir, pelo menos, tentando minimizar esses efeitos na classe contábil. Nós agradecemos bastante a sua presença, agradecemos também a presença de todos que participaram desse nosso encontro, e provavelmente no início de dezembro nós iremos também fazer uma nova live sobre as transações agora no âmbito da Procuradoria. Como o Nilson falou anteriormente, não seria possível a gente fazer tudo num só dia, porque ia ficar muito extenso, ia ficar muito cansativo. Então, nós iremos fazer uma nova live, né, com os estilos, os modelos de parcelamento da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu acredito que logo, logo, no início de dezembro, a gente faz isso, já que o prazo encerra em 29 de dezembro. Então, quero mais uma vez agradecer a todos, agradecer a Nilson, e nos encontraremos em breve numa nova oportunidade. Um bom dia a todos e um bom final de semana, já que nós já estamos chegando no final de semana. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, até a próxima.